Ai, gente, eu quero dividir um testemunho com vocês de algo que aconteceu comigo e que eu tenho visto que tem acontecido com alguns cristãos. Porque enquanto eu estava, vivendo esse algo que eu vou contar, eu percebi muitos cristãos envolvidos nisso. E eu quero dar meu testemunho para dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, aquilo que o Senhor fez na minha vida e tem feito. E eu quero deixar um versículo para os irmãos que está em 1 Coríntios 6, capítulo 12, que diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu comecei, alguns meses atrás, eu comecei a entrar na bobeira de querer jogar esses joguinhos que tá em muita alta na internet, joguinhos de ganhar dinheiro, e eu sem perceber isso é uma casa de apostas, né? Esses joguinhos virtuais, e eu não tinha esse entendimento do que realmente é isso, do que realmente é apostar à luz da palavra, né? Eu não tinha esse discernimento, essa clareza dentro de mim. E eu comecei a jogar. E algo dentro de mim me incomodava, porque parecia que eu estava mentindo para todo mundo. Parecia que eu não me sentia bem, porém eu continuava fazendo. E às vezes a gente acha, porque a gente entra em algo, a gente fala é o inimigo, mas não. Tem uma parcela do inimigo, mas nós temos a decisão de escolher viver, de escolher fazer ou não. E eu comecei a jogar alguns meses atrás, por isso que eu estou dando esse testemunho agora, porque a libertação ela vem progressivamente, ela vem com o tempo e a gente vive isso. Isso muda muita gente. E eu jogando aquilo, e até que eu fui confrontada pelo Espírito Santo. E ele me disse assim: você está flertando com Satanás. E aquilo me chocou muito, me chamou muita atenção e me confrontou demais, né? E aí eu continuei jogando, mas aquilo já me incomodando. E falando muito sobre arrependimento, eu já falei muito sobre arrependimento, sobre deixarmos os nossos pecados, mas eu não tinha a consciência dessa verdade dentro de mim, de que eu estava pecando, de que eu estava errando. E aí eu decidi, eu senti no meu coração que eu precisava deixar aquilo. Estava me fazendo mal, estava me corroendo por dentro. E mais, acima de tudo, estava afetando a minha intimidade com o meu amigo Espírito Santo. E isso é muito doloroso para mim, porque uma coisa que eu prezo muito é a minha intimidade com o Senhor, é a minha intimidade com o meu amigo, eu viver com ele, andar com ele, é algo que eu prezo muito e que me dói muito quando eu percebo que eu não tô ali tendo a minha conexão com ele, quando eu não tô ouvindo ele, quando parece que tudo ao meu redor tá fluindo, tá acontecendo, mas eu tô travada em algo e isso me afeta demais porque eu não tô dando ouvido à voz do meu amigo. E eu fui levada a esse arrependimento. Eu percebi o quão mal que eu estava me fazendo e eu confessei isso para minha líder espiritual, para minha mãe espiritual, para uma das minhas pastoras. E eu cheguei para ela, confessei isso para ela. E a palavra diz: aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia do Senhor. E eu confessei e realmente deixei, eu abri mão e deixei de lado, não fiz mais. E ela orou por mim, ela concordou com a minha oração, me arrependendo daquilo, deixando aquilo. E algum tempo depois de deixar isso, o Espírito Santo foi me tratando, o Senhor foi me mudando de uma forma tão linda e tão poderosa. E um dia no culto, a pastora ministrando aquilo, e ela foi falando que se tivesse alguém ali, que queria, que sabia que não estava vivendo o chamado, que sabia que Deus tinha algo, mas que não estava vivendo aquele algo que o Senhor tinha com ele, que tinha deixado de lado,
que o Senhor confiou. E ela foi falando e eu fui lá na frente, sabe? Porque eu não estava vivendo aquilo que o Senhor me chamou. O Senhor, me tirou do meu lugar da minha zona de conforto. Ele me levou para outro lugar para eu viver aquilo que Ele queria que eu vivesse. Mas no meio desse percurso, no meio desse caminho, dessas mudanças que o Senhor tem feito na minha vida, eu deixei Ele de lado sem perceber. E o nosso maior erro, às vezes a gente acha que o inimigo está preocupado com que nós nos desviemos e vamos lá para o mundo. Com que a gente vá para o mundo e permaneça lá. Mas não. Sabe, eu tenho visto e eu vivi isso na minha pele, eu vivi isso dentro de mim. O nosso maior problema é estar dentro da igreja e estar desviado dentro da igreja. E é isso que o inimigo tem feito com muitos cristãos hoje em dia. Nós estarmos na igreja e desviados dentro dela, porque a gente não flui como o Espírito Santo quer, a gente não faz aquilo que o Espírito Santo deseja que façamos. O nosso chamado vai morrendo, ele morre e a gente acaba não percebendo isso. A gente está dentro da igreja, mas como se fosse como se a gente estivesse em qualquer outro lugar, só estivesse ali para cumprir um horário, um compromisso que nós temos de estar ali, e aquilo vira uma rotina e a gente não vive uma vida com o Espírito Santo de verdade. E isso tudo foi acontecendo comigo e eu percebi isso, sabe? E foi muito triste para mim e muito confrontador para mim, porque algo que eu prezava tanto, eu vi e eu percebi que aquilo estava me corrompendo. E aí eu confessei, me arrependi, deixei de lado. E aí nesse culto, eu fui lá na frente, uma irmã, ela veio, né, me abraçou, ficou perto de mim, intercedendo por mim ali na frente, e ela não falou uma palavra. Ela só orava em línguas, ela não falava uma palavra. Mas enquanto ela orava em línguas ali do meu lado, o Espírito Santo me traduzia aquilo que ela dizia. E ele disse para mim assim, lembra da visão? Porque uma vez o Senhor, isso foi ano passado, começo do ano passado mais ou menos, o Senhor me deu uma visão e eu olhava para um Senhor, e eu olhava nos olhos dele e eu via os olhos de Deus. E muita gente não vai acreditar, muita gente não acredita nessas coisas. E ele foi chegando perto, e quando ele foi chegando perto já não era mais um senhorzinho, era uma mulher. Mas mesmo assim os meus olhos ficavam nos olhos dela e eu vi os olhos de Deus. E ele começou a chorar, a mulher começou a chorar e aquilo me doía. E eu sabia que era ele sem precisar falar uma palavra, sem precisar dizer eu sou Deus, eu sou... Sabe, ele não precisou falar nada, só no olhar eu sabia que era o meu pai, eu sabia que era Deus. E ele começou a falar comigo naquela visão. E uma das coisas que ele falou era porque você me aceitaste de volta. E, né, eu tava bem com Deus naquela época. E eu fiquei assim, porque eu te aceitei de volta. E aquilo me doeu, sabe? Eu chorei muito naquela visão, dentro daquela visão. E depois também, depois de eu ter despertado dela. E naquele dia, né, no culto, quando a irmã falava e o Espírito Santo me traduzia, uma das coisas que o Senhor falou é: lembra da visão? E quando o Senhor falou aquilo, eu chorei muito, muito naquele culto, porque eu entendi quando o Senhor disse, porque você me aceitou de volta. E pode parecer bobeira, irmãos, eu tô falando para cristãos, eu não tô falando para quem não é cristão, sabe? Porque tem muita gente jogando esses joguinhos, ganhando muito dinheiro, fazendo a vida com esses joguinhos. E eu não tô culpando ninguém, eu não tô ajudando ninguém, mas eu tô contando testemunho meu, porque eu tenho visto muitos cristãos que também estão vivendo isso, né? E às vezes parece que não tem nada demais, não tem nada a ver, mas com o tempo a gente percebe o quão mal isso faz. E aí o Senhor falou naquele dia, o Senhor falou: eu estou trocando as suas vestes, eu estou mudando a sua essência e te dando a essência do Espírito. E aí passou os dias e eu estava numa reunião na igreja com alguns irmãos e foi tocado nesse assunto.
de joguinhos, das pessoas que estão jogando esses joguinhos e tal. E uma pastora até disse sobre algumas irmãs que estavam jogando e elas ambas vivem crise de ansiedade muito forte, né? E por isso eu decidi expor e contar o meu testemunho aqui publicamente. E aí ela falando isso, e eu senti um constrangimento muito grande naquele dia, porque ninguém sabia, a não ser uma das pessoas que estavam ali, a qual ela tinha orado comigo. Ninguém sabia, mas eu tava me sentindo constrangida. Aquilo era como se o inimigo tivesse me acusando ali, sabe? De algo que o Senhor já havia me perdoado, eu já havia sentido o perdão de Deus, sabe? Já havia me arrependido. E o inimigo começou a me confrontar ali mesmo, e eu falei assim, eu vou contar um testemunho. E eu falei assim, não, o inimigo não vai continuar me acusando, porque eu fui livre, eu fui liberta disso, eu deixei, eu me arrependi, ele não vai me acusar. Eu contei esse testemunho, eu expus para os irmãos que estavam ali o meu pecado, o meu erro, aquilo que eu fiz, sabe? E eu fui livre, eu fui liberta, e aquilo me curou, e eu tirei das mãos do inimigo a acusação que ele tinha contra mim. Por isso que eu tô falando isso daqui. Porque às vezes alguns irmãos têm jogado, né, esses joguinhos e parece que não tem mal nenhum, mas a própria palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E às vezes está vivendo uma depressão ou uma ansiedade, ou está vivendo coisas e não sabe o porquê de estar vivendo aquilo, do porquê daquilo está acontecendo, e o erro está ali. O inimigo tem tapeado os nossos olhos, ele tem tapado os nossos olhos para as coisas, para a gente olhar certas coisas como de fato não tem nada a ver, né? A gente hoje tendo essa clareza, vendo o quão mal isso me causou, e eu sei que talvez você aí pode estar passando por isso, pode estar vendo isso, e o Espírito Santo ele nos incomoda, sabe? E às vezes tem uma angústia, tem algo dentro de você te incomodando. Você tá fazendo isso, você tá jogando esses joguinhos achando que não tem nada a ver, você tá jogando esses joguinhos e sabe, pode até estar ganhando dinheiro com isso e dando para pagar algumas contas e tal, mas e o Espírito Santo, e a intimidade com o Senhor, e a comunhão com o Senhor, e a comunhão com o corpo de Cristo, e a comunhão com a palavra do Senhor. Isso tem nos afetado demais, isso me afetou demais, é por isso que eu estou expondo isso daqui, para que talvez esse vídeo possa te ajudar, você que está aí se perguntando, você que está aí sendo confrontada pelo Espírito Santo a deixar isso, mas de alguma forma não consegue, de alguma forma tá presa nisso, e, e eu quero te dizer que eu passei por isso, eu vivi isso, eu sei que isso não é fácil deixar, né? Não é fácil, mas também não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E quando você estiver disposto a deixar isso, a largar isso, deixar isso de lado, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai segurar nas suas mãos, assim como ele fez comigo. Ele vai te levar por um caminho que você não imagina. Porque o que eu tenho vivido nesses dias com o Senhor é muito especial, sabe? É muito gratificante. E é por isso que eu quero deixar essa palavra para você, essa palavra no teu coração. Se você tem vivido isso, se você tem praticado isso, eu quero te convidar a se arrepender, a deixar isso de lado, porque grandes coisas o Senhor ele quer fazer através da sua vida, ele quer fazer na sua vida. Mas para isso, algumas coisas precisamos deixar para trás, algumas coisas do velho eu a gente precisa deixar lá atrás, para que ele tenha total liberdade de trabalhar em nós e através de nós, para que outras vidas sejam alcançadas, assim como eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e te livre das amarras que te prendem, em nome de Jesus. Deus abençoe.